Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Jesus e Beelzebu. Jesus expulsava o demônio que era mudo. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando o homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão seguros. Todavia, se o mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura, na qual confiava, e distribui seus despojos. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontrando diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Ao passo que as multidões que pareciam menos instruídas sempre se admiravam dos feitos do Senhor, os escribas e fariseus esforçavam-se por encontrar um meio de negá-los ou pervertê-los, com alguma interpretação sinistra, como se não fossem obras da divindade, mas do espírito imundo. Daí que siga. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Beelzebu era o deus de Ecrom, pois Beel é o mesmo que Baal, e Zebu quer dizer mosca. Beelzebu, portanto, significa o senhor das moscas, ou do esterco, de cuja sujíssima prática tiraram o nome do príncipe dos demônios. São Cirilo. Outros, picados pelos mesmos aguilhões da inveja, pediam que lhes mostrasse um portento dos céus. Daí que siga. Outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. É como se dissessem: ainda que tenhas expulsado de um homem um demônio, todavia isto não é prova da operação divina. Ainda não vimos nada semelhante aos milagres dos outros tempos. Moisés, afinal, abriu caminho por meio do mar para que atravessasse o seu povo. Josué, seu sucessor, fez atrasar o sol em Gabaon. Quanto a ti, tu não mostraste nada parecido. Ora, esta demanda que fazem de Cristo mostra bem que impressão tinham de Cristo naquela época. São João Crisóstomo. Sendo irrazoável a suspeita dos fariseus, eles não ousavam divulgá-la por medo da multidão, mas em seus espíritos a revolviam. Daí que esteja dito. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos,
disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. São Beda. Nosso Senhor não responde aos ditos, mas aos pensamentos, para que até mesmo nisto os fariseus e escribas se vissem forçados a acreditar no seu poder, que via as coisas ocultas do coração. São João Crisóstomo. Nosso Senhor não tira sua resposta das Escrituras, uma vez que os fariseus, que as interpretavam com falsidade, não lhe prestariam atenção, mas tira sua resposta das coisas que se passam comumente. Com efeito, uma casa e uma cidade, se forem divididas, não tardarão a ruir. E isto acontecerá mesmo a um reino, que é o que há de mais forte, pois o que fortalece e sustenta os reinos e as casas é a concórdia entre os súditos. Se, pois, diz nosso Senhor, eu lanço fora os demônios por virtude do demônio, há discórdia entre eles, e seu poder está em vias de acabar, daí que crescente. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Satanás, de fato, não luta consigo mesmo, nem prejudica seus cúmplices, mas antes busca afirmar o seu reino. Resta apenas dizer, portanto, que é por virtude de Deus que eu destruo Satanás. Santo Ambrósio. Nosso Senhor, com essas palavras, mostra que seu reino é indivisível e perpétuo, e assim, quanto àqueles que não põem sua esperança em Cristo, mas pensam que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios, nosso Senhor nega que tomem parte do reino perpétuo. Ora, isso se aplica também ao povo judeu. Como pode, afinal, ser perpétuo o reino dos judeus se o povo da lei nega Jesus, que ele há séculos devia? Assim, a fé do povo judeu luta contra si mesma, e lutando, divide-se, e dividindo-se, desfaz-se. E por isso, o reino da Igreja permanecerá pela eternidade, porque a fé indivisível é um corpo único. São Beda. Tampouco é dividido o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que há de permanecer por sua eterna estabilidade. Deixem, pois, os arianos de dizer que o Filho é mais novo que o Pai e o Espírito Santo mais novo que o Filho, porque daqueles cujo reino é um só, uma só é também a majestade. São João Crisóstomo. Esta é a primeira solução à objeção dos fariseus. A segunda menciona os discípulos, e nosso Senhor a coloca da seguinte forma: ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Não diz meus discípulos, mas vossos filhos, querendo com isto apaziguar-lhes a fúria. São Cirilo. Pois os discípulos de Cristo eram judeus e, segundo a carne, nascidos de judeus. Ora, haviam recebido de Cristo o poder sobre os espíritos imundos, e em nome de Cristo livravam os que sofriam sua opressão. Uma vez, pois, que vossos filhos, em meu nome, destroem Satanás, como não será grande loucura dizer que minha virtude vem de Beelzebu? Sereis, pois, condenados pela fé dos vossos filhos. Daí que siga. Assim, eles mesmos serão vossos juízes. São João Crisóstomo. Porque os que de vós provêm obedecem a mim. Está claro que condenarão os que fazem obras contrárias. São Beda. Ou ainda, por filhos dos judeus, nosso Senhor refere-se aos exorcistas daquele povo, que pela invocação de Deus expulsavam demônios. É como se dissesse: se a expulsão de demônios por parte de vossos filhos é imputada a Deus e não aos de demônios, por que o mesmo trabalho vindo de mim não terá a mesma causa? Logo, eles mesmos serão vossos juízes, não porque tenham algum poder sobre vós, mas por suas obras, já que eles atribuem a Deus a expulsão dos demônios, e vós a Beelzebu, o príncipe dos demônios. São Cirilo. Se, pois, o que dizeis é marcado com o sinal da calúnia, está claro que é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios. Daí que é crescente. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Santo Agostinho. Se Lucas falou pelo dedo de Deus, onde Mateus diz pelo Espírito de Deus, as duas expressões, todavia, carregam o mesmo sentido. E mais, a expressão de Lucas ainda nos ensina algo, a saber, como devemos entender as Escrituras sempre que nela encontramos uma referência ao dedo de Deus.
O Espírito Santo é chamado de dedo de Deus porque é autor da distribuição dos dons, porque por meio dele são dados conforme convém a cada um, quer dentre os homens, quer dentre os anjos. É porque em nenhum membro nosso a divisão é mais parente que nos dedos. São Cirilo. Ou ainda, o Espírito Santo é dito o dedo de Deus porque o Filho é dito a mão e braço do Pai. O Pai, afinal, tudo opera por meio dele. Assim como, portanto, o dedo não está separado da mão, mas naturalmente unido a ela, do mesmo modo, o Espírito Santo está consubstancialmente ligado ao Filho, e por meio dele o Filho fará todas as suas obras. Santo Ambrósio. Todavia, da comparação com o nosso corpo, que é feito da união de membros diversos, não se pode deduzir que o poder das pessoas da Trindade seja repartido. Com efeito, não pode haver divisão numa coisa indivisível. Assim, a expressão dedo de Deus deve ser entendida com respeito à unidade de Deus e não à divisão de seu poder. Santo Atanásio. Neste momento, porém, em razão de sua humanidade, o Senhor não recusa declarar-se menor que o Espírito Santo, dizendo que é por meio dele que expulsa os demônios, como se a sua natureza humana sozinha não bastasse para expulsar os demônios, senão com o socorro do Espírito Santo. São Cirilo. E por isso é muito conveniente que em seguida diga: chegou a vós o reino de Deus. Isto é, se eu, que sou homem, pelo Espírito de Deus expulso demônios, a natureza humana foi enriquecida em mim e chegou o reino de Deus. São João Crisóstomo. Diz: chegou a vós para atraí-los. É como se dissesse: se chegou até vós tamanha prosperidade, por que tendes fastio dos vossos bens? Santo Ambrósio. Ao mesmo tempo, mostra que há certo poder imperial no Espírito Santo, em que se encontra o reino de Deus, e que também nós, portanto, somos uma casa real, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. Tito Bostrense. Ou ainda, ao dizer chegou a vós o reino de Deus, entende-se chegou contra vós, não por vós. A segunda vinda de Cristo, com efeito, é terrível aos infiéis. São Cirilo. Como era necessário confutar com muitos argumentos os seus acusadores, Nosso Senhor emprega agora um exemplo claríssimo que demonstra aos que o queiram ver como ele vence por sua virtude inata o príncipe deste século, dizendo: quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão seguros. São João Crisóstomo. Chama o diabo de valente não porque seja naturalmente assim, mas fazendo alusão à sua antiga tirania causada por nossa pusilanimidade. São Cirilo. Pois antes da vinda do Salvador, o diabo empregava uma violência desmedida, roubando os rebanhos alheios, isto é, os de Deus, e levando-os como que a seu próprio redil. Teofilacto Diócrida. As armas dele são as espécies de pecados, cheio de confiança nos quais prevaleceu sobre os homens. São Beda. Chama de moradia o mundo, que está todo sob o maligno, e sobre o qual o diabo reinará até a vinda do Senhor, repousando nos corações dos infiéis sem nenhuma oposição. Porém, Cristo derrotou-o com um poder maior, libertou todos os homens e o expulsou. Daí que siga: todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. São Cirilo. Depois que o verbo do sumo Deus, distribuidor de toda a fortaleza e senhor das virtudes, se fez homem, atacou o diabo e levou as suas armas. São Beda. Suas armas são a astúcia e a trapaça da malícia espiritual. Seus despojos são os próprios homens por ele logrados. São Cirilo. Pois os judeus que há tempos o diabo retinha nas redes do erro e da ignorância de Deus, foram chamados por meio dos santos apóstolos ao conhecimento da verdade e oferecidos a Deus por meio da fé que tiveram no Filho. São Basílio. Nosso Senhor reparte os despojos, dando, para a salvação dos homens, a fiel proteção dos anjos. São Beda. Cristo, ao vencer, repartiu os despojos, distintivo este de quem triunfa. Levando cativo o próprio cativeiro, distribuiu os dons entre os homens,
ordenando apóstolos alguns, evangelistas outros, profetas estes, pastores e doutores aqueles. São João Crisóstomo. Nosso Senhor, então, apresenta a quarta solução da objeção dos fariseus, acrescentando: quem não está a meu favor está contra mim, como para dizer: eu quero oferecer os homens a Deus, e Satanás quer o contrário. Como então alguém que, longe de cooperar comigo, desfaz tudo que é meu, pode estar a tal ponto conforme os meus propósitos, que expulsa junto comigo os demônios? Daí segue: e quem não ajunta comigo, dispersa. São Cirilo. É como se dissesse: eu vim para reunir os filhos de Deus dispersados pelo diabo. Já o próprio Satanás, porque não está comigo, tenta dispersar o que eu colhi e salvei. Como então quem se opõe a todos os meus desígnios pode ministrar-me o seu poder? São João Crisóstomo. Porém, se quem não coopera é seu adversário, muito mais o é quem lhe faz oposição. Parece-me, contudo, que sob estas palavras enigmáticas, Nosso Senhor alude também aos judeus, pondo-os na mesma ordem que o diabo, pois também eles agiam contra o Senhor e dispersavam quem ele reunia. São Cirilo. O Senhor, em seguida, explica como sobreveio ao povo judeu que caísse em opiniões tais a respeito de Cristo, dizendo: quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos, procurando repouso. Que esta passagem faça referência aos judeus, Mateus o diz expressamente. Assim também acontecerá a esta geração perversa, pois, enquanto viveram no Egito à maneira dos egípcios, habitava neles o espírito maligno, que foi deles expulso quando imolaram o cordeiro que prefigurava Cristo e se untaram do seu sangue, evitando, assim, a própria destruição. Santo Ambrósio. Assim, a comparação é de um homem só com o povo judaico inteiro, do qual a lei expulsara o espírito imundo. Mas como os gentios, cujos corações outrora áridos foram umedecidos no batismo pelo orvalho do Espírito, já não oferecessem repouso ao diabo graças à fé em Cristo, Cristo, com efeito, é um incêndio aos espíritos imundos, o príncipe deste mundo viu-se obrigado a retornar ao povo judeu. Daí que siga: voltarei para minha casa, de onde saí. Orígenes, isto é, voltou aos filhos de Israel, vendo que não continham em si nada de divino, mas que andavam abandonados e lhe ofereciam morada. Daí que siga: chegando lá, encontra varrida e arrumada. Santo Ambrósio. Enfeitado o aspecto público e superficial, a alma por dentro seguia ainda mais suja. O banho na fonte sagrada não a lavava nem lhe extinguia o ardor, e com razão voltava a ela o espírito imundo, trazendo consigo outros 7 espíritos piores. Daí que siga: diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí. Justa punição a quem infringira a semana da lei e o mistério do 8º dia. Assim, na mesma medida em que em nós se multiplica a graça do espírito septiforme, neles se acumula toda a injúria dos espíritos imundos. É que às vezes o número 7 exprime a universalidade. São João Crisóstomo. As almas dos judeus são habitadas por demônios piores do que os de antes. É que antes os filhos de Israel dirigiam sua crueldade aos profetas. Agora, porém, fazem-no ao próprio Senhor dos profetas. E é por isso que, sob Vespasiano e Tito, sofreram penas piores do que no Egito e na Babilônia. Daí que siga: e com isso, a condição final daquele homem torna pior do que antes. Além disso, naqueles tempos, lhes assistia a providência divina e a graça do Espírito Santo. Agora, porém, não contam mais com esses cuidados, e é por isso que é maior agora a escassez de virtude
mais intensa a tribulação e mais violenta a cobrança dos demônios. São Cirilo. O último estado é pior do que o primeiro em conformidade, ademais, com o dito apostólico. Melhor lhes era não conhecer o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, tornar para trás. São Beda. Esta passagem pode ser aplicada também a qualquer herege ou cismático, ou ainda a um mau católico, de quem, na hora do batismo, o espírito imundo saíra e vagara por lugares secos, isto é, pelos corações dos fiéis, expurgados de toda a moleza dos fluidos pensamentos, cujo terreno o calejado salteador explora para ver se em algum pode cravar o rastro da sua maldade. Diz ele: voltarei para minha casa de onde saí. Palavras estas que nos fazem recear que a culpa, que já criamos apagada em nós, por nosso descuido, nos volte a oprimir as almas desocupadas. Ora, o espírito imundo encontra a casa varrida, isto é, corrigida de todo o erro dos pecados pela graça do batismo, porém vazia de toda boa obra. Nos 7 espíritos que ele toma estão representados todos os vícios. São ditos piores porque não apenas o portador deles terá os 7 vícios contrários às virtudes espirituais, mas ainda, por hipocrisia, fingirá possuir as próprias virtudes. São João Crisóstomo. Devemos crer que não só aos judeus, mas também a nós mesmos se aplicam as palavras que se seguem, e com isso a condição final daquele homem torna-se pior do que antes, porque se, depois de ser iluminados e afastados dos antigos males, outra vez voltamos à mesma iniquidade, a pena dos pecados seguintes há de ser mais pesada. São Beda. Poderia entender-se ainda que o Senhor acrescentou esta passagem simplesmente para distinguir as obras suas e as de Satanás, isto é, que é próprio do Senhor limpar o que é sujo, e de Satanás contaminar com sujeiras sempre piores o que está limpo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.